Érico, fica mais um pouquinho com a gente para falar da participação do presidente Lula, também na cúpula do G7, como convidado. Durante o discurso numa reunião fechada, ele defendeu a participação da Rússia nas negociações de paz da guerra na Ucrânia. O que mais? Pois é, Tainá, essa reunião acabou agora há pouquinho. Todos os líderes do G7 tiveram direito a fazer um discurso. A reunião começou com um discurso do Papa Francisco, defendendo aí regulamentação da inteligência artificial para que ela seja usada para o bem e não para o aumento da desigualdade, por exemplo. E também os países convidados, como é o caso do Brasil. Obviamente o Brasil não faz parte do G7, faz parte sim do G20, e o presidente vem aqui não só como chefe de Estado do Brasil, mas também como presidente do G20. Ele, assim como os outros, pôde fazer o seu discurso. E o presidente Lula, nesse discurso, escancarou muito, Tainá e Uribe, as divergências entre a política externa brasileira e dos principais países ocidentais, os países do G7. Em dois pontos em específico, ele foi bastante claro, defendeu a participação da Rússia em qualquer negociação de paz com relação à guerra na Ucrânia. Lembrando que todos esses países do G7 apoiam totalmente a Ucrânia e trabalham para isolar completamente a Rússia. Este fim de semana, inclusive, vai acontecer na Suíça, aqui do lado da Itália, uma reunião de cúpula promovida pelos suíços para discutir a paz na Ucrânia sem a participação do governo da Rússia. O presidente Lula chegou a ser convidado para essa reunião de cúpula lá na Suíça, e se negou aí, ele negou o convite, dizendo que só participaria de uma cúpula com a participação dos russos, porque se dois lados estão em guerra, os dois lados precisam dialogar. Então ele deixou muito claro, falando na mesma mesa do presidente Joe Biden, da primeira-ministra Giorgia Meloni da Itália, do primeiro-ministro do Reino Unido Rishi Sunak, da chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. O presidente foi muito claro e provavelmente isso causou alguma contrariedade nesses outros países, porque eles estão trabalhando para uma cúpula de paz sem os russos. Além disso, um outro ponto ali forte do discurso do presidente foi quando ele se referiu à guerra na faixa de Gaza. Ele também usou uma frase bastante forte. Ele disse o seguinte, abre aspas, em Gaza vemos o legítimo direito de defesa se transformar em direito de vingança. Fecha aspas. Ele ali pedindo também a paz no Oriente Médio. Lembrando que vários desses países apoiam, obviamente, Israel, apoiam o direito que Israel de fato tem de se defender contra o Hamas. Lembrando que essa guerra foi iniciada com aqueles atos absolutamente injustificados do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Esse também foi um outro ponto crítico do discurso do presidente. E além disso, eu gostaria de destacar, Tainá e Uribe, outros dois pontos importantes. O presidente defendeu a criação aí de uma regulamentação internacional e intergovernamental com a presença de todos os países sem direito de veto na questão da regulamentação da inteligência artificial. Ele diz que a inteligência artificial precisa ser regulamentada, assim como defendeu o Papa, uma posição muito parecida dos dois. E por fim, o presidente pediu o apoio do G7, do G20, dos BRICS para a criação aí de uma taxação para os super ricos no mundo todo. Ele diz que essa vai ser uma medida para tentar ajudar a combater a desigualdade. Um discurso forte do presidente nessa mesa do G7, perdão.